A Bíblia diz no livro de Jonas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Ontem nós começamos o estudo do livro de Jonas. E o que a gente viu? Terminamos o capítulo 1 com Deus ordenando que um grande peixe engolisse Jonas. E agora a gente começa o capítulo 2, Jonas dentro do ventre do peixe. Lá dentro ele orou ao Senhor, seu Deus. Então eu vou falar para vocês que do fundo do peixe, do interior do peixe, Jonas orou do fundo do coração. Aquele profeta desobediente, fujão, que foi para o outro lado para não obedecer a ordem de Deus, agora ele sentiu o drama. Porque ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, no ventre do peixe, né? E ele orou ao Senhor, seu Deus. Por isso que eu falei, do fundo do peixe, do fundo do coração. Na angústia, a gente acha rapidinho o caminho de volta para o Pai, né? Então, o que aconteceu? Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando nós passamos por angústias, por sofrimentos, por questões difíceis, nós gritamos, nós clamamos, nós suplicamos, nós jejuamos, nós choramos, nós imploramos a intervenção divina. E com Jonas não foi diferente. Ele, na sua angústia, ele clamou ao Senhor. E do abismo, do ventre do abismo, quer dizer, imagina, não tem luz lá dentro, né? Ele gritou e Deus ouviu a sua voz. 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então, aquele Jonas que não estava preocupado com a tempestade, aquele Jonas que estava dormindo profundamente no porão do barco, agora ele está experimentando as profundezas dos mares, a corrente das águas. E ele fala que quem fez isso foi Deus. Ele reconhece que tudo isso que está acontecendo foi Deus. É a soberania de Deus sobre Jonas. 4. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Então o que Jonas está falando aqui? Eu fui excluído da tua presença. Porque 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né? Fez ele cair em si. Fez ele reconhecer que ele precisava da presença de Deus. E tu lembra que ele fugiu da presença de Deus? No 3, no capítulo 1, verso 3, que nós vimos ontem, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E agora ele está falando, ó, estou excluído da tua presença. Porque uma coisa é quando a gente quer se afastar de Deus. Outra coisa é quando Deus nos aflige, quando Deus nos prova. Nós somos barro, um vaso de barro nas mãos do oleiro. E se é um vaso quebrado, de desonra ou inútil, o oleiro quebra, né? E aí dói. Então o que está acontecendo aqui? Jonas está reconhecendo que ele está excluído da presença de Deus. E aí quando ele diz assim, ó,
Será que tornarei a ver o teu santo templo? Eu penso que é como se ele estivesse dizendo, será que tu vai me dar uma colher de chá? Será que tu vai me dar uma segunda chance? Será que eu tenho alguma possibilidade de ser perdoado, de ser reabilitado, né? A tua presença? Será que tornarei a ver o teu santo templo? 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então aqui a gente vê 3 verbos que indicam uma opressão, né? Um laço, uma... Como é que eu posso falar? Um mal-estar, algo ruim se aproximando. Olha só, cercaram, rodearam e enrolaram. Tu não tem a impressão de algo que tá chegando, como se fosse a morte, como se fosse um perigo, como se fosse algo muito perigoso. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele anda ao nosso derredor, como um leão, procurando uma presa, alguém para atacar, para tragar, para prender. Então aqui as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas, não consigo falar essa palavra, as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, é da parte de Deus? Sim, nós entendemos, nós sabemos e o próprio Jonas entendeu. Mas o que eu quero dizer? Quando tu te afasta de Deus, quando eu me afasto de Deus, quando nós deliberadamente nos afastamos de Deus, nós ficamos sujeitos ao maligno, à opressão, a essa... Ai, a palavra, eu queria falar sobre algo assim, ó. Mas não é presença, é a atuação maligna. Tá, acho que pode ser. Quando tu te afasta da presença de Deus, tu tá te afastando da luz. Necessariamente, tu tá te aproximando das trevas. É isso que eu tô tentando dizer. Quando a gente se afasta por livre e espontânea vontade, quando a gente decide se afastar, quando a gente decide desobedecer, tu tá te colocando mais próximo do inimigo. Então o inimigo te cerca, o inimigo te rodeia, o inimigo te enrola. Vai dizer que não é. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Amigo de Deus, o maligno não te toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós temos a promessa de Deus, da proteção e da presença de Deus. Mas quando tu te afasta, quando tu vira as costas, tu tá sujeito a essa atuação maligna. Porque ele diz, ó, as águas me cercaram até a alma. Então imagina a opressão, a angústia, né? O desespero, o mal-estar dele dentro da barriga do peixe. E aí a gente tem que falar o que a gente falou no capítulo 1. Que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, esta oração foi feita de dentro do ventre do peixe. Então, é como se Jonas estivesse morto, sepultado. Como o Senhor Jesus, que morreu e ficou morto e ressuscitou ao 3º dia. Outra figura que nós podemos falar aqui, o batismo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando Jesus habita em nós, entra no nosso coração, faz morada, né? Escreve o nosso nome no livro da vida, enfim, usa a expressão que tu quiser para entender o que eu tô falando. Quando tu te salva, quando tu é salvo, quando o Senhor Jesus te salva, o que ele disse? Nós vimos em Mateus e Marcos,
Tu é salvo, tu tem que ser batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o que é o batismo? O batismo, tu vai lá para a água. Tu vai para o fundo da água. Tu vai para as profundezas da água. Porque isso simboliza morte. Morte de quê? Do eu. A morte para o mundo. A morte para o pecado. E quando tu sai das águas, tu tá livre, liberto, salvo. Tu ressuscita para uma nova vida. É um novo nascimento, é uma nova história. Então, as águas me cercaram até a alma. É uma morte. O batismo é uma morte. É uma profissão pública de morte. Eu tô morrendo pro mundo. Eu tô me desligando disso. Agora eu sou de Cristo. E aí, aqui nós temos essa simbologia também em Jonas do batismo. 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então, ele desceu. E aí, ele desceu 2 vezes, ó. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Desceu. Morreu. Acabou. Perdeu. Se rendeu. Se sujeitou. Se submeteu à vontade de Deus. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então, ele desce 2 vezes, né? Mas Deus faz ele subir. E subir da onde? Da sepultura. Então, o que simboliza isso? A morte. No caso dele, ele estava experimentando essa angústia para aprender a obedecer. Mas cada um de nós morre para o pecado, para nascer para uma vida santa. Morre para o eu, renuncia o eu, para que Jesus reine em nós. E qual é a mensagem mais profunda do Evangelho, do cristianismo? A ressurreição do Senhor Jesus. Quiseram matar Jesus, né? Ah, ele vai ser morto, nós vamos calar este Jesus. Mal sabiam eles que esse Jesus ia se multiplicar de uma forma exponencial. Mataram o Cristo. E olha quantos Cristos, quantos cristãos. Então, morreu, mas Jesus ressuscitou. Morreu, mas Deus fez Jesus subir da sepultura. Então aqui nós temos outra figura, outra simbologia muito forte de que o grão de trigo, se ele não morrer, ele não vai multiplicar, não vai crescer, não vai produzir frutos, né? Lembra da parábola do semeador? 30, 60 e 100? Então, tem até, as pessoas falam isso, quiseram nos enterrar, mas esqueceram, ou não sabiam que nós éramos sementes. Então é isso. Quiseram calar a voz do Senhor Jesus, quiseram que Jesus morresse, fizeram tudo aquilo que a gente viu. Mas Deus fez Jesus subir da sepultura. Então aqui temos, é muito assim, óbvio, é muito parecido, o texto é muito claro. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Foi o que Deus fez com o Senhor Jesus e com cada um de nós que tem uma nova vida em Cristo. Se Jesus vive, se Jesus ressuscitou, nós podemos crer, nós podemos ter fé, ter esperança. Mas se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É o que Paulo diz. Então a base de tudo, a base do Evangelho é a ressurreição do Senhor Jesus. Sim, para ele ressuscitar ele teve que morrer. Mas se ele tivesse ficado morto, crucificado, não teria Evangelho, não teria cristianismo.
O que mudou tudo é que Jesus é vivo, que Jesus vive, que Jesus é eterno, que Deus fez Jesus subir da sepultura. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, o que Jonas está falando aqui? Que ele se lembrou. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando a coisa ficou feia, ficou séria, ficou perigosa, ficou dramática, ele se lembrou do Senhor. A alma dele estava desfalecendo. E a oração dele chegou até o Senhor. E aí ele diz, ó, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quer dizer, ele voltou para a presença de Deus. Ele se lembrou, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar, quer dizer, nos fará lembrar. Ele lembrou do Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele clamou, ele pediu, ele se humilhou. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aí aqui o profeta já voltou. Tu conseguiu entender? Era eu, a minha angústia, tudo que estava vindo com ele. Agora, no 8 ele diz, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. É como se agora ele se converteu. Ele se arrependeu, ele se deu conta de tudo, ele entendeu. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu sigo ao Senhor, ao Criador. Então, eles seguem a falsos deuses, a ídolos vãos. Mas o meu Deus, ele é misericordioso, ele é poderoso. Então aqui, ele, como um bom profeta, está condenando a idolatria. 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então aqui a gente vê que ele está louvando, agradecendo, engrandecendo, prometendo, querendo de verdade obedecer a Deus. Lembra que os marinheiros também, quando viram o poder de Deus, quando jogaram Jonas ao mar e o mar se acalmou, o que eles fizeram? Eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Pois bem, Jonas aqui, com a voz do agradecimento. Então quer dizer que ele gritou, ele falou, ele louvou, ele usou os seus lábios, né? E ele prometeu oferecer sacrifícios ao Senhor. E ele reconhece que ao Senhor pertence a salvação. Quem é que pode nos salvar? Quem é que pode nos livrar? Quem é que pode fazer diferença nas nossas vidas? É o Senhor. Teve gratidão. E é isso que acontece conosco quando a gente se arrepende de verdade. A gente é grato pelo amor, pela graça, pelo perdão, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus. Pela presença de Deus, estar novamente na presença de Deus. 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, o que a gente vê? Que o capítulo 2 começou, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. No 17, no capítulo 1, verso 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Aí depois, Jonas do ventre do peixe orou. E agora no final, o Senhor falou ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Então, temos aqui a soberania de Deus, mais uma vez em relação a este grande peixe. Que simboliza a morte? Pode ser, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga, do ventre, do estômago, do interior do peixe. Mas o que para nós eu tenho que destacar? Que Deus, ele fala, ele ordena, ele manda, ele controla, né? Ele é criador e senhor da natureza, mas de cada um de nós. Mas diferente da natureza, da criação, nós temos
o livre arbítrio. Nós temos a liberdade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jonas havia usado a sua liberdade para fugir da presença de Deus.